Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, irmãos e ouvintes. A mensagem que eu vos trago hoje é o espelho da vida. Espelho é superfície brilhante e polida que reflete os raios luminosos e a imagem dos objetos. Outra definição: tudo que reflete ou reproduz um sentimento. Eu gostaria de usar esta segunda definição: tudo que reflete ou reproduz um sentimento, pois estarei trazendo através da mensagem o espelho da vida, para você ver a sua imagem refletida de como você está diante do Criador e meditar a qual eternidade você quer viver eternamente, se com Jesus no seu reino ou no reino do inimigo de nossas vidas. A decisão é pessoal, a escolha é sua. Estarei trazendo uma história de reflexão para você pensar como está a sua situação diante de Deus. Um certo evangelista, pregando a palavra de Deus a uns jovens, e disse que eles voltassem no dia seguinte, pois ele iria preparar um bolo de chocolate. E um deles disse que gostava muito de bolo de chocolate. No dia seguinte, eles vieram. E o evangelista disse que tinha algo para compartilhar com os três e falou: primeiro, eu escondi o bolo de chocolate e escrevi bilhetes com pistas para vocês poderem encontrá-lo. Marx, você tem que atravessar a rua até a casa dos Bones. Seu bilhete está pendurado na árvore. E ele respondeu: é a Casa Branca, certo? E o evangelista disse: isso mesmo. Albert, você tem que atravessar a rua até a casa dos Zincos. Ele tem um arbusto no jardim e seu bilhete estará lá. E ele respondeu: tudo bem, eu sei qual é a casa. Dostin, o seu bilhete estará deste lado da rua, na casa dos Refinos. Está grudado na varanda. Bom, eu falei para estas pessoas o que estamos fazendo. Então não se preocupem, eles não vão pensar que um estranho está rondando a casa deles. Mas vocês têm que se preocupar em me encontrar em 5 minutos, num lugar secreto. E este lugar secreto está escrito no bilhete, certo? E eles disseram: certo. E o evangelista disse: e os seus 5 minutos começam agora. O Marx pegou o bilhete na árvore e se dirigiu para um lado. O Albert pegou o bilhete no jardim e se dirigiu para outro lugar. O Dostin não pegou o bilhete, procurou e não achou seu bilhete. Passados 5 minutos, eles voltaram à casa do evangelista. E o Marx disse que foi até o final da rua como estava escrito, mas não tinha ninguém lá. E o Dostin disse: eu não encontrei o meu bilhete. Mesmo com alguns vizinhos tentando me ajudar, o vento deve ter levado. Então o Albert falou: vocês perderam o bolo de chocolate. E o Marx falou: isto não é justo, eu fiz o que estava escrito. Foi quando o evangelista interveio e disse: sim, eu sei o que você fez, Marx, mas aparentemente você tomou o caminho errado. E o Marx respondeu: caminho errado? E o Dost disse: pelo menos você encontrou o seu bilhete, eu nem encontrei o meu. E o evangelista disse: isto porque não havia nenhum bilhete para encontrar, Dost. E ele respondeu: quer dizer que não tinha bilhete? Então não comeremos o bolo. E o Albert disse: acho que não. E o Dostin respondeu: você tem tanta sorte, Albert. E o Albert disse: isso é muito bom. O evangelista perguntou se eles entenderam esta lição de hoje. E eles disseram: não, senhor, não mesmo. E o evangelista disse: e se encontrando este bolo aqui representasse encontrar o paraíso, por que o Albert foi o único que encontrou? E o Marx respondeu: porque ele estava no caminho certo, né? Sim, isso mesmo, respondeu o evangelista. Então Marx perguntou: por que me deu o caminho errado? E o evangelista respondeu: porque você, Marx, representa todas as pessoas do mundo que estão sem orientação, seguindo o que diz o homem. E quanto a mim? Perguntou Dost. E o evangelista disse: lamento, Dost. Você representa todas as pessoas que nem ouviram falar de Jesus e nem têm uma Bíblia, portanto, não tem nenhuma orientação. Com isso, vocês perceberam como é realmente importante a gente ler este livro, que é a Bíblia. Se vocês seguirem estas orientações, estou certo que haverá lugar no paraíso para todos vocês, e deu uma fatia de bolo a cada um deles. Isso foi tirado do filme As Histórias de Jonathan Sperry. Se quiser, assista o filme, é muito bonito. Iniciando a mensagem, na dinâmica, o Albert foi o único que encontrou o lugar secreto, simbolizando o paraíso, pois seguiu o caminho correto. Assim como um espelho, a sua imagem foi refletida, te mostrando se você vai também encontrar este lugar secreto. E o título da mensagem é o espelho da vida. Porque nos diz a Bíblia: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Em Provérbios capítulo 16, versículo 25.
Se você está vivendo na sã doutrina, nos ensinos de Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Porque Jesus deixou os seus discípulos e os apóstolos para nos transmitir os seus ensinamentos no ide imperativo de pregar o evangelho a toda criatura e dizer que é Jesus que salva o homem pecador da condenação eterna. Contudo, eu te pergunto, em quem está a sua confiança de salvação? O único caminho, a única esperança é Jesus Cristo. A salvação é uma dádiva, é um presente de Deus para o ser humano. E nos diz a Bíblia, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho Jesus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11. A escolha de morar uma eternidade no céu ou no inferno é sua. A decisão é pessoal. Enquanto tu estás vivo, tudo bem. Agora, após a morte, segue seu juízo. Atenta para isto. Quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho. Quem é o caminho? Jesus Cristo. E suas escolhas definem o seu futuro. Nos diz a Bíblia, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Nos diz mais, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Diz mais a palavra, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz isto. E mais, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Nós somos a semelhança do homem Adão, e não herdamos o seu pecado, porém, uma natureza perversa, que nos afasta do nosso Criador. Veja uma criança, ela não tem muito entendimento, mas pega uma peteca e vai matar catenga, vai matar passarinho. Não é para comer não, só para ver a queda e nem sabe que está destruindo uma vida. É por causa dessa maldade que há no homem, no ser humano. A palavra de Deus nos diz, portanto, como por um homem, que foi Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12, e diz mais, porque assim como a morte veio por um homem, que foi Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que foi Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 21 e 22. Sem Jesus, somos culpados diante de Deus e não podemos mudar esta situação, baseado em nossa própria capacidade. Por isso é que é impossível ao homem ser salvo por seus próprios méritos, sem intervenção do nosso mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. O preço pago por Jesus torna você tão importante para Deus que Jesus morreu por você, para que você tivesse vida eterna no céu. E esse preço, a palavra nos diz, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Cessará para sempre é que seus recursos acabariam, você não teria como pagar a Deus. Salmos 49, versículos 7 e 8 diz isto. O homem é a coroa da criação de Deus, e o que mais Satanás tenta roubar é a tua alma, para passar a eternidade em sofrimento com ele. Pois ele sabe que será lançado no lago de fogo, só que não quer ir lá sozinho e está arrebanhando multidões. Em Isaías capítulo 5, versículo 14 diz, portanto, o inferno grandemente se alargou e se abriu a sua boca desmesuradamente. Desmesuradamente é estender, alargar. E para lá descerão o seu esplendor e a sua multidão, e a sua pompa e os que entre eles se alegram. Todavia, o homem diferente do nosso adversário tem a opção do céu ou do inferno, e após a morte, rumo aos mortos. A quem você escolheu servir em vida, vai para a casa dele, ou para o céu, ou para o inferno. Para o céu, porque aceitou o sacrifício da morte de Jesus em nosso favor, e recebeu o convite de entrar pela porta estreita que é Jesus Cristo. Para o inferno, os prazeres pecaminosos das coisas do mundo, onde o Deus deste século dominava a sua mente, a sua vida, em mentiras, prostituições, noitadas, baladas, os prazeres da carne.
Se não sair deste caminho de morte eterna, o que te espera é uma eternidade sem Deus. A decisão é pessoal e a escolha é sua. Como em um espelho te refletiu, então tome uma atitude, saia deste caminho de morte, vem para Jesus. Pare de brincar com o pecado. A palavra nos fala de Sansão, um projeto de Deus para a destruição dos inimigos filisteus, que estavam oprimindo os judeus. Isto diz em Juízes, capítulo 13, versículo 24. Contudo, Sansão começou a brincar com o pecado. E se me amarrassem com 7 vergas de vime frescos, eu me enfraqueceria. E se me amarrasse fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, eu me enfraqueceria. E se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, com o liço da teia. E em Juízes, capítulo 16, versículo 17, Sansão cai nas garras do inimigo, porque cedeu o seu lugar, brincando com o pecado. A palavra nos diz, em Romanos capítulo 6, versículo 23, a parte A, porque o salário do pecado é a morte. Todos nós temos que morrer. Entretanto, sempre achamos que vamos ter muitos anos de vida. E quem pensa em morrer tão cedo? Aí vem a morte e o tempo acaba. Eu vou fazer uma ilustração para melhor entendimento. Veja só, seria como se nós estivéssemos em uma fila invisível, segurando o número de uma senha. De repente, não importando se você estava no meio da fila, ou no início, ou no final, de repente alguém grita, número tal! Aí você olha para o teu número e é a hora de você partir. Quando vai ser isso? Ninguém sabe. Por isso a palavra de Deus nos aconselha: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela, a casa do luto, está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao coração. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Observe, quando você está em uma festa, será que você se preocupa quando irá morrer? Porém, em um funeral, sim. Com todos da família do morto ali chorando, fica dentro de nós um pesar, aquela tranca. Portanto, atenta para isto. Quando tu nascestes, todos riam, mas tu choravas. Vivas de tal modo que quando tu morreres, todos chorem, mas tu partas, feliz para as mansões celestiais. Jesus convida a todos os seres humanos a aceitar o seu convite de morar no céu, através do preço pago a Deus para remir, resgatar a todos nós pecadores das garras do inferno. E o título da mensagem é O Espelho da Vida. Contudo, alguns dizem, eu ainda estou novo, vou curtir mais. Outros dizem, eu gosto das festas dos finais de semana com os amigos. E outros, e minhas baladas? E outros, e minhas noitadas? E os meus passeios com as gatas e as bebidas? Se eu aceitei esse convite, eu vou abrir mão das minhas diversões, do meu lazer. Assim como na parábola das bodas em Mateus capítulo 22, versículo de 1 a 14, todos inventaram uma desculpa, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você não poderá entrar no céu sem ter um relacionamento com o dono da casa, sem conhecê-lo através do seu manual, que é a Bíblia. Então, como em um espelho, você se refletiu na mensagem? Então considere. Porque para entrar no céu, a porta é Jesus Cristo e não há outro caminho. E o título da mensagem é O Espelho da Vida. Não negligencie a sua salvação. Vivemos em um mundo onde a luta é constante e as investidas do inimigo das nossas vidas, que é Satanás e seus demônios, tentando destruir a coroa da criação de Deus, que é o homem, e essa tentação é terrível. Você sai de uma luta, o inimigo já está traçando novos planos para te destruir. E com Jesus não foi diferente. A palavra de Deus nos diz em Lucas capítulo 4, versículo 13, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Lucas capítulo 4, versículo 13, como eu havia dito. Por isso que a palavra nos aconselha: aquele, pois, que cuide está em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13 diz isto. Jesus disse que nós teríamos que tomarmos a nossa cruz e segui-lo. E também que, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em João capítulo 16, versículo 33, a parte B. Todavia, para se vencer o mundo, você tem que nascer de novo. E nos diz a Bíblia,
Jesus respondeu para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água significa nascer de novo pela fé ao ouvir a palavra de Deus. Nascer da água e do Espírito, que é o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito, que é o Espírito Santo, é espírito do homem. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. João capítulo 3, versículo do 5 ao 7 diz isto. Fazendo aplicação para melhor entendimento: o que é nascido da carne é carne. Porque o casal, quase sempre, porque tem os imprevistos, quase sempre, se prepara para o nascimento do filho. E o que é nascido do Espírito Santo, porque ele, o Espírito Santo, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Espírito porque o Espírito do homem quer estar em comunhão com Deus. E o novo nascimento faz isso. Não importando se é criança, adolescente, adulto, já velho como Nicodemos, para Deus aquela pessoa nasceu naquele momento espiritualmente. E nos diz a Bíblia: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, e diz mais: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso tirado da Nova Versão Internacional, Hebreus capítulo 11, versículo 1, e diz mais: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo dizendo. Ainda nos diz a Bíblia: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, premia, dá galardão dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A palavra nos aconselha em Isaías capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E o título da mensagem é O Espelho da Vida. Diz mais a palavra: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. A nossa comunhão com Deus deve ser em toda hora, ou seja, sempre. Fazendo aplicação para melhor entendimento, é como eu defino Mateus capítulo 6, versículo 33. O primeiro lugar, a nossa comunhão com Deus direta e sempre. O segundo lugar, a nossa família. Terceiro lugar, o trabalho. E quarto, a igreja. Vamos fazer agora uma aplicação sobre isso. Essa comunhão deve ser entre você e Deus, não abra mão dela. Quando a palavra diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Segundo, a sua família. Não abra mão da sua família. Ensina o seu filho no temor do Senhor. Leia a Bíblia com ele. Não abandone a sua família, para que não seja pior do que o infiel. Nos diz a palavra: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 4. E diz mais a palavra: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel, do que o descrente. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Terceiro, o seu trabalho. Quando você vai trabalhar e alguém adoece em sua casa, a prioridade é socorrer o doente que está em dificuldade no lar. Você deixa o trabalho e vai para casa socorrer o doente. O quarto, a igreja. Contudo, você não pode ser relaxado com a casa do Senhor, porque em Jeremias capítulo 48, versículo 10, a parte A diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Fraude é enganador, ato de má fé. Ache um equilíbrio para não abandonar o ministério maior, que é a sua família, que Deus confiou em suas mãos. E um dia você irá prestar contas com o Criador dos filhos como bênçãos. Porém, e se for o contrário? Por causa da sua negligência, que a sua família seja bênção diante de Deus. Assim como no espelho, você se refletiu na mensagem, então busque primeiro o reino de Deus, que é a sua comunhão pessoal com Deus. Como o título da mensagem é O Espelho da Vida, passarei a mostrar passagem que irá te refletir na mensagem. E ao se ver, por favor, busque a mudança em seu comportamento ao você se ver aqui na mensagem.
Se a sua confiança não está firmada na rocha que é Jesus Cristo e nos ensinamentos da doutrina dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, mas em religiões ou placas de igrejas, em organizações e seitas, de ensino dos homens, Paulo nos adverte: mas ainda que nós mesmos, o apóstolo Paulo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é maldição, opróbrio. Gálatas capítulo 1, versículo 8. E diz mais: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías capítulo 8, versículo 20. A Bíblia toda é cristocêntrica. Qualquer ensinamento onde Cristo não é o nosso mediador e salvador é um ensino herético, enganador. Fuja dele. Busque obedecer à palavra de Deus. Se te refletiu como no espelho, então mude. Os pais são chamados para abençoar os filhos. Porém, alguns pais lançam maldições nos filhos quando dizem: esse menino parece o capeta, tá com cão nos couro. Esse menino é muito danado. E etc. Tem muitas outras coisas. Veja só, danado, eu pesquisando no dicionário, é raivoso, perverso, zangado, ruim, irado, mau, endiabrado e condenado ao inferno. Imagine dizer isto para o teu filho. Se te refletiu como no espelho, então diga palavras de bênçãos, de vitória para seu filho. Esse menino é um abençoado de Deus, é uma bênção. Quando você vai a uma festa de aniversário, a convite do aniversariante, e na hora de cantar os parabéns, em agradecimento você diz: é big, é hora. Quando você diz Ratibum, você está cantando para aquela pessoa: é grande, é hora. Eu te amaldiçoo, fulano, e diz o nome de quem você está amaldiçoando. Já pensou que situação terrível? Se te refletiu como num espelho, pare de amaldiçoar a quem teve a consideração de te honrar, te convidando para a sua festa. Eu já estou próximo de encerrar a mensagem O Espelho da Vida. E para você que compra e não paga, pede emprestado e não devolve, e é considerado como caloteiro e enganador, feio, não é? Se te refletiu, então mude, pois a volta de Jesus está perto, está muito próxima. E eu te pergunto: o teu rosto tem refletido como num espelho a glória do Senhor Jesus? Alguém tem olhado para você e perguntado: você é crente? Porque vê Jesus em sua vida. Como diz a palavra em 2ª carta aos Coríntios capítulo 3, versículo 18: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, o título da mensagem é O Espelho da Vida, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 2ª carta aos Coríntios capítulo 3, versículo 18, Paulo dizendo: uma certa vez, em março de 2019, eu estava ao lado de uma serva do Senhor e entramos em uma loja. E a jovem que nos recepcionou disse para a pessoa que estava ao meu lado: quando você fala, transmite uma paz, e começou a chorar. Confesso que eu fiquei maravilhado, interessante. E para encerrar a mensagem, O Espelho da Vida. Ou alguém tem olhado para você e tem dito ao teu respeito: para ser crente como fulano, é melhor ficar onde eu estou. E estou por causa do teu testemunho. Eu não digo nem testemunho, é um testemunho. Olha, se isto como no espelho refletiu o teu rosto, repense os seus atos, pois está muito perto a volta de Jesus. E se a sua vida não reflete Cristo, você ainda é menino na fé e leva a vida brincando com as coisas de Deus. E essa espiritualidade precisa de restauração. Que esta mensagem tenha vindo para você refletir em alguma coisa que você fala até sem pensar, mas está no campo espiritual causando muito mal para muitas vidas. Que Deus abençoe a todos, que esta mensagem, O Espelho da Vida, tenha vindo para você refletir como você está diante do Criador. Estarei orando e convidando você a entrar pela porta estreita, se for desejo do seu coração. Senhor Jesus, preguei tua palavra, cujo título: O Espelho da Vida. E eu peço ao Espírito Santo, Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que chega a cada vida, a cada coração, conscientizando essa pessoa aí a toda a verdade que é o teu Filho amado, o meu Senhor Jesus. Tudo isso, ó Deus, te peço em nome de Jesus, para que teu nome seja glorificado na terra.
Para você hoje que quer entrar pela porta estreita, o único caminho que Deus reconhece, que é Jesus Cristo, homem. Se for o desejo do seu coração, feche seus olhos, curve a cabeça. Se não pode, coloque a mão no coração, mas só faça esse pedido, essa oração, se você quer essa mudança de vida. E diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Receba da parte do Espírito Santo de Deus um abraço de vitória. Busque uma igreja que pregue, que é Jesus que salva, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.